visto, estamos com um projeto novo, que é o InqueCast, o podcast de 12 anos do Inquietude. E para o nosso primeiro episódio, estou aqui, Beatriz, com 3 pessoas muito importantes para o nosso grupo. O único trio que tem um calvo, um atrasado e uma idosa. Quem será? Pra quem chutou, Gabriel, Jovair e Carol acertaram. Pra quem não sabe, os 3 fundaram o Grupo Inquietude, então nada mais justo do que ter os 3 aqui no nosso primeiro episódio pra começar a comemorar esses 12 anos de inquietude. Podem se apresentar. Eu sou a Carol, tenho 29 anos. Nossa. Irmã do Jovair, irmã do Gabriel de coração e tô aqui desde o comecinho, né? Eu sou o Jovair, né? Eu acabei não sendo inscrito, porque o Gabriel é o calvo e o atrasado, a Carol é tenho 27 anos, sou irmão da Carol, agora ela falou, e irmãozinho postiço desse neném aqui, e é você agora. Eu sou o Gabriel, sou irmão de criação dos 2, irmão do Matheus, que coordenou hoje o grupo, irmão da Maria Clara, que já coordenou o grupo, estamos aí desde o começo. Desde antes do começo, né? Desde antes do começo. Como é que foi esse começo? Por que criaram um grupo de jovens? Como isso aconteceu? Então, nossa. Assim, nós 3 somos crias do Coração Inquieto. Então a Carol fez primeiro e a Carol pegou um ano que o Coração Inquieto era só acima de 16. Então a Carol fez com 16 e logo no segundo do 2009, segundo do ano, abaixou para 14. E aí a gente pegou a ficha e fez o seguinte. E a gente queria ter um lugar para perseverar. Eu e o Jovair já fazíamos crisma juntos, a Carol já tinha crismado. E a gente ia encerrar a crisma e precisava de algum lugar para ficar, né? A paróquia tinha um grupo de jovens, mas a gente não se identificava. Então a gente precisava de alguma coisa para fazer, porque falava-se muito que a gente só ia trabalhar se a gente perseverasse. E a gente queria trabalhar. E a gente tinha crescido em comunidade, né? Por conta dos nossos pais, assim. Então a gente se conhece desde pequeno e desde sempre, assim, porque eles vieram de uma comunidade. Então a gente fez o Coração Inquieto e aí veio essa vontade de a gente ter a nossa comunidade. De todos os dias, um dia da semana, a gente viveu um pouquinho do que a gente viveu ali no nosso Coração Inquieto e fazer a nossa comunidade. E aí, numa conversa de domingo à tarde... acho que era isso, né? Essa vontade de viver aquilo ali, né? Uma coisa que a gente sempre fala muito nas quartas ou nos encontros do Coração Inquieto é... Vocês vão sair daqui com a vontade de estar vivendo isso aqui todo dia, né? Uma coisa diária, e a gente estava com muita essa vontade, né? E aí foi um jeito de manifestar essa vontade. Vamos juntar um dia da semana um grupo de jovens. Falar parecia fácil, né? Na época, mas acho que Deus foi através dessa vontade fazendo as coisas acontecer. E a gente foi juntando com outros jovens que tinham essa mesma vontade, né? Então, Eduardo Vale, filho da Luciene, quis também, meus pais vieram para dar o suporte, os padres agostinianos queriam um grupo agostiniano, então a gente veio com essa ideia de continuar essa filosofia agostiniana, e a gente foi encontrando jovens que foram aderindo à nossa ideia, né? Sim, jovens e a Carol. Eu era jovem ainda. E a pergunta que não quer calar, por que Inquietude? Da onde veio o nome? Então, a gente sempre quis que fosse um fruto do Coração Inquieto e junto com isso a gente baseou o nosso grupo nos valores agostinianos. Então a gente queria um grupo agostiniano. Então a gente começou a pensar num nome que tivesse a ver, assim. E aí dentre os nomes surgiu Inquietude. E aí na época no colégio a gente tinha esse nome na pastoral, um projeto da pastoral no colégio. A gente ficou meio assim, falou, gente, mas já tem esse nome lá nesse projeto, será que vai dar, será que não vai? E aí acabou que ficou Inquietude. Parece óbvio, né, hoje, depois de 12 anos de Inquietude, mas na época foi um pouquinho difícil achar um nome. A gente mergulhou ali dentro da vida e das obras de Santo Agostinho ou coisas semelhantes para encontrar um nome que identificasse mesmo o que a gente queria fazer naquele momento. Aí foi tudo se enrolando muito natural, porque a camiseta ela já foi azul com o logo Inquietude,
porque era alguma coisa para mostrar um mistério. O que é isso? Sim. Então não tinha nada na camiseta. Aí já veio um convite que a gente ia fazer, então tudo desenrolou natural. Isso é a vontade de Deus mesmo. E que dificuldades vocês encontraram, assim, no começo, em relação a pessoas ou a forma de fazer as reuniões semanais? Nossa, a gente começou do zero, literalmente, assim. A gente falou, vamos fazer um grupo. E aí a gente começou a sentar e começar tudo do zero. Então, nome não tinha, a gente não tinha noção do que era fazer um grupo, assim. E eu lembro que nas nossas reuniões a gente teve meses de preparação para começar, para falar, não, hoje a gente vai começar o grupo e aí as pessoas vêm participar e tudo. E aí eu lembro que eu tinha muito assim, eu falava isso sempre, eu não sei se os meninos vão lembrar, mas que a gente entregasse para Deus, que se aquilo fosse da vontade dele, que fosse para frente, que desse certo. E mesmo assim a gente foi, mas foi com medo, né? E aí hoje eu falo que foi um sonho que Deus sonhou na gente, porque deu muito certo, deu muito bom. Mas a gente começou meio assim, com esse medinho, com essa insegurança, com essa vontade de querer fazer dar certo, mas querer que fosse a vontade de Deus acima de tudo. E aí começar do zero vem muitas dificuldades, muitas... Uma curiosidade, que a gente na verdade começou a se reunir em agosto, né? Sim. A gente foi agosto, setembro, outubro, novembro. E na verdade o Inquietude ele não começou planejado, né? A gente não tinha total confiança naquilo que a gente ia fazer. A gente fez uma formação, nunca teve uma primeira reunião, né? Sim. A gente se reunia toda quarta-feira à noite, meus pais vinham, davam textos pra gente se formar. Então a gente pegava ali e discutia. Era como se fosse uma reunião, toda vez uma partilha. E aí, uma vez a gente falou, vamos fazer uma formação. Aí não tinha banda, aí a gente teve que chamar uma banda meio de fora. Eu e o Luiz, o Wesley na época, entramos para tentar ajudar, não atrapalhar. O professor gente, o Gabriel era ruim demais. Ele continua não sendo bom. Ele usou de um professor na cola dele. Não, continua não sendo bom. Mas é que você saiu de muito ruim para ruim. Então é evolução na vida. Eu tava na banda, eu cantava. E aí a gente chamou a Ivone, a primeira pessoa que falou no Inquietude foi a Ivone. E era tão pouco planejado que a gente, na reunião seguinte, a gente nem teve reunião, né? Não. A gente voltou, era para fazer uma avaliação da quarta passada. E aí a gente tava reunido numa salinha assim, e aí alguém bateu na porta, vai ter Inquietude hoje não? E a gente não sabia o que fazer, então a gente abriu a sala e falou, não, vamos, entra aí. E aí começou o grupo assim. Então a gente tinha uma ideia e Deus teve uma outra maior. Tanto que é uma fala que a gente sempre teve. Era um grupo para nós. Para os 10 ali que se reuniam toda quarta. Não era um grupo para ficar gigantesco ou para várias pessoas. Era um grupo pequeno para discutir a palavra, para a gente ter aquela vivência. E aí Deus foi querendo outra coisa pro grupo. De 10 para 150 só 15 vezes. E era uma formação que a gente desceu os meninos da Crisma, né? Tava tendo Crisma na paróquia no dia. E a gente falou, gente, vamos descer para participar. Então foi essa primeira reunião, tava lotada, assim. E aí na outra quarta foi desse jeito. E era uma salinha era tipo isso aqui, né? Era uma salinha pequenininha, no andar de cima da paróquia. E aí foi. Quando a gente viu, foi. Eu lembro, a Carol tava falando, né, que a gente sempre pedia a Deus, se fosse da vontade dele. Eu lembro disso só toda quarta-feira, né? Quando a gente entra ali na sala de espera agora, no salão do grupo, aí às vezes eu fico rindo, meio bobo, meio assim, né? Nossa, tanto que Deus queria isso aqui. Porque, acho que falando de Inquietude na nossa, pelo menos na minha cabeça, não sei se eu posso falar para os meninos, não parece que já tem 12 anos. Né? Foram assim, porque isso faz parte da nossa vida, quase metade da nossa vida a gente viveu depois do Inquietude. E o principal desafio, lógico, foi esse de não saber, não existe um formato ideal do que é um grupo de jovens, a gente também não tinha isso. E hoje é bonito de ver, né? Um grupo tão forte, tão estruturado, que já mexeu com a vida de todo mundo, que assim, a nossa vida é 90% marcada por ele, pelas pessoas que estão na nossa vida, por tudo que a gente conquistou aqui. E aí o que sempre bate na minha cabeça é isso, né? O sonho de Deus. Aí eu chego assim, quarto, eu olho que tanto de gente, cada um vindo de algum lugar, vindo de uma realidade diferente, e lembro de tantas pessoas que passaram ali e fica assim, né? Meu Deus.
E era muita loucura, assim, se a gente for pensar hoje, você criar um grupo de jovens, tudo que é falado ali, tudo que é feito ali, você precisa ser meio louco, assim, sabe? Pra assumir, é aquela frase, né? Se você assume estar aqui, né, seguir a Jesus e tudo, você tem que ser meio louco mesmo, é uma loucura. E aí, eu tenho essa mesma sensação, assim, e é engraçado porque a minha semana, ela passou a ser marcada pela quarta-feira. Então, assim, era quarta-feira, era dia de inquietude, era o que marcava. No começo, a gente reunia muito, a gente reunia num dia, porque aí, assim, como a gente começou o grupo, então a gente falou, não, então nós temos que começar a dar as reuniões. E eram reuniões preparadíssimas, assim, o tio Léo e a tia Adriana. Dava mais de 2-3 semanas pra uma reunião. Sim, traziam textos. Dava mais pra reunião que pra prova. E a gente pegava a palavra e lia e discutia entre a gente, falava, tá bom, não tá, vamos mais pra esse lado, não vamos. E aí ficava assim, 2-3 semanas preparando uma reunião, então a gente se reunia num dia acho que era segunda ou terça. Sábado, sexta. Já foi todo Era sexta. Aí na terça era ensaio da banda, na quarta era o grupo mesmo. Então, assim, a gente ficava muito junto, principalmente nesse comecinho. Então, o Inquietude era a maior parte da vida mesmo, assim, da semana e da vida. Então vocês jamais esperavam que de 10 ia virar 150 pessoas? Não. A gente queria, grupo né? A gente sonhava, mas assim, não era nem. Não, mas assim, eu acho não era nem nossa imaginação. Na verdade, nosso sonho era tipo 30 pessoas. Era estar ali com a gente mesmo e, sabe? As 30 pessoas que a gente conhecia estarem. Era um grupo, na verdade, que a gente nem sabia se ia perpetuar tanto tempo. A Sim. gente era mais pra gente viver nossa juventude ali dentro da paróquia e formando. E aí, a cada coração inquieto foi crescendo, na verdade. Foi. Não, quando a gente fez um ano, foi tipo. A gente fez uma missa. A gente fez com um ano de inquietude, sabe? A gente fez uma missa só pra isso. A gente não sabia se ia dar certo, a gente não Isso sabia se era ia pra especial. frente. A missa todo dia era 7 horas, a nossa foi 8 horas. Foi 8 horas, um missa convite solene, especial. Assim. Foi. Uma missa muito solene. Nossa, foi muito legal. E como que foi a aproximação de novas pessoas para a coordenação, para essa organização que antes era só vocês três? Quando nós fizemos um ano, a gente já começou a entender que o grupo ele ia ter vida própria. Então a gente sabia que a gente não podia depender de nós. O Inquietude não podia ser nós três, ou o Eduardo, que era o coordenador na época, que foi o nosso primeiro coordenador, ou mesmo meus pais, que eram as nossas bases. Na verdade, assim, o grupo foi crescendo tanto que a gente ia dando tarefa pros outros. Então a gente ia vendo quem ia dar conta, ia crescendo. E aí com o tempo a gente formou o grupo, porque antes era a gente, mas aí com o tempo a gente formou um grupo igual é hoje, de coordenação. Então cada pessoa era responsável por uma parte. E aí assim, aos pouquinhos foi crescendo. A gente via, a Bia, nossa, a Bia eu acho que ela é boa pra falar, então vamos convidar ela pra falar, vamos ajudar ela a fazer uma oração, uma coisa. E aí, igual é hoje, e aí aos pouquinhos, e a gente tinha muito isso, assim, porque assim como a gente não sabia quanto tempo de grupo tinha, a gente não sabia quanto tempo a gente estaria aqui. Então, assim, no sentido assim, às vezes ia, sei lá, pra fora fazer uma faculdade, ou fazer outros projetos, outras coisas. Então a gente queria que o Inquietude fosse além de nós, né, que perpetuasse além de nós. Então a gente tinha muito essa consciência, por mais que a gente não quer, porque às vezes a gente quer só a gente ali, né, só a gente cuidar. Mas a gente tinha muito essa consciência de formar os outros para que continuasse, né? Então, foi natural, assim, foi meio que... Foi uma natural, mas com o tempo. A gente esbarrava muita coisa, né? Já teve coordenador de lembrancinha, porque toda quarta a gente fazia. Um coordenador específico, coordenador de animação. Mas aos poucos isso a gente vai se encaixando, foi encaixando isso. A gente tem que lembrar, a gente começou muito novo, né? Então, assim, não é só que a gente não tinha uma ideia de o que é um grupo de jovens, mas também uma maturidade de organização. As coisas iam acontecendo e precisa contar com alguém para, sei lá, organizar um evento. A gente sabia quem era mais ali da área de saber eventos, precisa de alguém criativo que sabe recortar. Se botasse na minha mão, lembrancinha ia sair um de cada jeito. Então, e assim, muito tempo a gente foi sempre os primeiros, né? Então assim, na nossa época era muito comum os meninos saírem, era um grupo de colégio. Então a gente quando a gente começou, eram os nossos amigos que vinham acompanhar da gente. Muitas vezes por curiosidade também, né? Então era o povo do ensino médio do colégio, era fechado aqui. Aí a gente passou para a faculdade, nós éramos os velhos
já de 20 anos, mas os meninos normalmente eram os meninos do colégio. Então isso que tem hoje da coordenação até ser mais velha, não era comum na nossa época. Então foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo e foi passando. E que a gente vê que o grupo vai ganhando maturidade só com isso. Te chamou de velha. Eu sou a mais velha da coordenação, com apenas 18 anos. 18 anos de carreira em podcast. Mas o Jovair já deu uma introduzida nas coisas que ele sente quando vai hoje no Inquietude ver aquilo. Eu queria saber de vocês, assim, um sentimento mesmo. Como é chegar lá e ver o Inquietude até hoje, toda quarta-feira cheia, o Inquietude ter sobrevivido à pandemia, o Inquietude estar há 12 anos mudando a vida de tanta gente. Eu me sinto uma dicotomia. Eu me sinto ao mesmo tempo muito grato por ter participado disso, não por ser razão disso, mas por ter participado disso e visto isso tudo. Ao mesmo tempo eu acho que os meninos também, a gente ainda se sente responsável. Então assim, tem hora que a gente olha e fala assim, nossa, se os meninos, todo mundo for embora, a gente volta e faz de novo. A gente volta. Então assim, é uma responsabilidade que a gente fica olhando assim e fala, nossa, a gente também quer participar disso, a gente também quer influenciar, a gente também quer ajudar, claro, do nosso jeito, do nosso momento, de estar mais distante, às vezes, olhar, ir lá, dar uma fala, ou fazer uma orientação, alguma coisa que a gente está vendo, mas a gente se sente parte disso. Até hoje o Inquietude é parte da nossa vida, então a gente não se desatrela, mesmo às vezes não estando toda quarta, mesmo a gente não vindo tanto tempo, a gente sabe o que está acontecendo, a gente procura saber porque a gente gosta, não é uma obrigação, mas é um amor mesmo que a gente tem. Tipo um filho que já saiu de casa, mas a gente tá lá. Eu acho que é uma mistura, assim, é muito igual eu falei, quando eu paro pra pensar, e ainda mais que já foram 12 anos, assim, é uma loucura, assim, mas ao mesmo tempo eu também sou muito grata, porque se sentir usada por um sonho de Deus é surreal, assim. E ver, porque o Inquietude, a gente não criou um grupo para ser um grupo que você fosse quarta-feira, vai, escuta o que for falado lá, reza e vai embora. Não. A intenção era um grupo que era verdadeiramente uma comunidade. Então, era estar com aquelas pessoas ali na quarta-feira, sim, mas no domingo na missa, no sábado numa festa, na segunda-feira numa reunião de preparação para o grupo, no que fosse, assim, sabe? Nos dias bons, nos dias ruins. Então, é muito esse sentimento de ter casa, de ter uma casa, de ser casa, sabe? E ver que isso continua é maravilhoso, é só gratidão mesmo. Eu lembro muito quando gostoso, a gente, por exemplo, assim. para ilustrar isso, quando a gente foi fazer a nossa primeira novena, né? A gente olhava assim, aí vamos fazer uma novena de Natal, a gente, putz, novena. olhávamos todos os jogos, Trem ficava de assim, festa. nossa, mas vai ser ruim, aí alguém insistiu Aquelas muito, olhava o livrinho, era chato. Hoje é uma coisa super legal e que todo mundo é faz. a melhor parte. É mais legal fazer porque tá no grupo do que por ser a novena de Natal. E eu já falei um pouco, né? Acho que o sentimento é bobo. Não, mas essa gratidão toda. Ainda às vezes eu fico um pouco anestesiado, né? Tipo assim, não sei o que sentir 100% vendo tudo aquilo. Ainda, porque ainda somos parte, mas aí a gente lembra dos 12 anos, aí você fica meio, meu Deus. E lembrar de algumas coisas, tipo o nosso primeiro. Às vezes eu tô adiantando os assuntos demais, vocês não repararam, não. Mas, por exemplo, o primeiro Inquietaço, o nosso primeiro almoço, Nossa. Coisa de louco, né? Os velhos. Loucura. Né? Sabia Mas nada. nunca tinha feito nenhum almoço para 4 pessoas. Vamos fazer. E fomos vendendo ingresso, negócio. Igual a novena que o Gabriel falou, ação social, a gente não, tipo assim, Não tinha a gente ia fazendo, Deus ia falando, vai, e a gente ia. A gente ia pelo feeling. Isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. E ia. E nessa de Deus, vai. Hoje, tipo assim, acho que eu chego lá, Deus fala, você foi, né? E é muito legal, porque assim, eu tenho plena certeza de que quem passa por ali um dia, um mês ou a vida inteira, o Inquietude fica, de alguma forma, sabe?
Não é só uma reunião, só um grupo, é muito maior que isso, assim. Então, eu não sei vocês, mas a minha vida, eu vou pensando nela e eu associo imediatamente à inquietude. Então, tipo assim, então a época que eu tava na faculdade, a gente fez isso na inquietude. Ou, sei lá, a gente tava fazendo isso na inquietude, eu tava fazendo isso na minha vida, sabe? Então, assim como a minha semana era marcada pela quarta-feira, o Inquietude também marcava, as coisas do Inquietude marcava a minha vida junto, assim, andava muito junto. Desde 2010 marcou tudo pra gente. Então, assim, a gente vai passando, você vai parando pra pensar assim, nossa, já faz o quê? Tá indo pra quarta Copa juntos. Nossa. Vai passando por 2, 3 Olimpíadas. A hora que a gente vai vendo, e assim, a Inquietude vai marcando mesmo as fases. A hora que a gente para, a gente tava olhando as fotos aqui, tinha uma lá do salão antigo, da paróquia, que a gente olha e fala assim, nossa, o salão antigo. Parece que faz tanto tempo, mas faz tão pouco tempo. Outra coisa que a Carol falou, tanto que é bom você encontrar alguém na rua e falar, de onde você conhece essa pessoa lá da Inquietude, né? E isso basta, tipo, sim, a pessoa você pode ter encontrado uma vez ali, mas você já tem esse sentimento, né, de... Pra muita gente, vocês são a Carol do Inquietude, o Gilberto do Inquietude. Ou então, tipo, começar uma história assim, porque... como que vocês se conheceram? A gente se conheceu no Inquietude, aí a gente começou a ficar amigo lá, sabe? E é natural, né? Não tem um, tipo... Não. Foi as amizades que a gente constrói aqui, né? Eu acredito que você tem esse sentimento também. Muitos que vão estar vendo a gente aí também. É natural, né? Parece que, tipo assim, você conhece a pessoa aqui, aí você vai saindo, não só daqui na quarta-feira, vivendo. Muitas amizades você são nem por causa daqui. daqui. É engraçado isso, porque assim, nós três ia ser amigo de qualquer jeito, a gente era amigo antes. Mas a gente conheceu pessoas aqui que possivelmente a gente nunca ia conhecer na vida. E é um negócio natural, né? Tipo assim, você pensa... E pessoas que, tipo assim... Cadeira. Pessoas que a gente às vezes, sei lá, por conta da vida mesmo, hoje nem moram aqui, sabe, em Goiânia, mas é uma amizade que permanece. Então as amizades que a gente fez aqui, eu falo por mim mesmo. Nos piores dias da minha vida era esse povo que tava comigo. E nos melhores dias da minha vida é esse povo que tá comigo. Nos dias que eu tô mais chata, é esse povo que tá comigo. Então, assim, ter pessoas daqui junto, acho que agrega o valor mais ainda nesse sentido, assim, sabe? Do que é o Inquietude. E quando a gente vê a pessoa do nada já tá falando, já tá assumindo a coordenação, você nem sabe de onde ela apareceu, mas já continuou, já tá no rolê, já tá envolvido. E quando a pessoa entra, você não tem noção. Tipo, a pessoa entrou, aí você olha e fala, não, tá tocando, ó, o João Pedro. Olha o João Pedro, sabe? Gabriel tocando e cantando. Que dia que a gente ia imaginar o Gabriel cantando e tocando? Então, tipo assim, e aí quando você pensa e fala, nossa, quando aquela pessoa entrou, não imaginaria nunca que ela estaria ali onde ela tá hoje e ela faz tudo muito bem. Eu imaginava que a Gabi estaria entrevistando. Nem eu. Brincadeira, Sei que me deu uma puxada, assim, não sei se você lembra. A primeira vez que eu falei foi com você. Foi mesmo. Tá vendo, né? Mas agora, pra já ir encerrando o nosso papo, porque o Gabriel tem que ir embora. Gabriel não tem que ir. O Jovar fala demais. Vai ser uma palavra. Então, assim, Jovar, contenha-se. Eu vou esperar lá. Uma palavra que define o Inquietude pra você. Casa. Vida. É difícil? Nossa. Família. Pode ser, a minha pode ser as 3. Tá, vai ser o pode ou não pode agora. E aí é tipo quem é mais provável, e aí quem faz a coisa fala pode, entendeu? Quem é mais provável fala pode? Mas como que eu vou saber? Eu não sou provável de nada aí, sempre. Tá. Chegar atrasado no Inquietude, pode ou não pode? Não, Só um pouquinho. Não adianta você chegar 8h40 igual você faz. Fugir da animação, pode ou Pode, não pode? Pode, Bia? Eu não fujo, não pode. Não pode. Não pode, faz parte. Da pipoca sim, da pipoca Ninguém pode. mas a animação não pode. Inclusive a animação, vamos essa pauta? Como vocês inventaram aquilo? Nossa, era a melhor parte, no
começo era a melhor parte do grupo. Era Vocês que animação. fizeram as dancinhas? Não. A gente não, começou com ia música no- antiga, Padre Marcelo. É, gente, outras músicas. É, né? e aí a gente ia Outras aprendendo antigas. as músicas, as coreografias, Aí algumas foi a gente surgindo. inventava. Mas algumas a gente inventou. É, Alguns a gente roubou de São Paulo. sim. Planejar um after do Inquietude no Bulldogs. Ah. Pode ou não pode? Pode ser. 10 anos de Bulldogs, gente. O Bulldogs deve a gente, inclusive Deve. Bulldogs. Bulldogs Patrocina a gente. Bulldogs patrocina o Inquietude. Por favor. 12 Não, mas anos. é por fase. A gente já teve a fase do 14 bis também. Teve, verdade. mas é porque era aqui do lado, né? Então, mas o 14 Aí- bis foi o que faliu. O problema foi deles. Foi. A gente não deixou o Bulldogs falir. É diferente. Verdade. Ó, vender mais ingresso do que existe pro Inquietaço. Não pode nunca, não. Você é o que mais faz. Então faz isso, libera Compra todo o ingresso mundo. do Inquietaço. Comprem comigo. Melhor Só estrogonofe. R$30. Nossa, compra mesmo. Mas não Ficar sumido do Inquietude. Não Pode ou não pode. Não pode. Volta, cara. Posta a hashtag. Hashtag volta, Carol. Todo mundo nos comentários. Deixar de preparar uma reunião por preguiça. Pode ou não pode? Não pode. pode. A gente pode chegar próximo à reunião. Deixar de preparar. Preparar às Mas não pode. 6h35 da quarta? Pode. Pode. Chamar quem tá sumido pra ir pro grupo. Pode ou não pode? Pode, deve. Chamar Pode um muito. contatinho pra ir pro Inquietude. Pode. Evangelize. Intimar os namorados ou namoradas pra fazer o coração inquieto. Pode. Pode. Ai, ai. Então é isso. Queria agradecer vocês por estarem aqui, por terem topado essa ideia maluca que ainda tá em processo de criação. Perdoem aí os erros. Mas vocês são muito importantes pro grupo, vocês sabem disso. E sem vocês nada disso estaria acontecendo, sem a graça de Deus, claro. E vocês continuam sendo, assim, braço direito. Eu que tô na coordenação, eu posso falar. Vocês inspiram a gente, vocês dão muito apoio, muita força pra gente até hoje. Então, a gente só tem a agradecer e comemorar esses 12 anos. Que venham mais 12. Isso. Ideia maluca é com a gente. É com a gente. Precisou de... E eu acho que na verdade a gente tem que agradecer, né? A coordenação Sim. agora, não pelo convite, mas por ter continuado. Porque a gente é muito feliz por saber que tem mais doido no mundo que só a gente. É isso aí. Tá bom?